Você está ouvindo Itaenga Notícias. Apresentação: Júlio Filho, o amigo da cidade. Voltamos, né? Voltamos e dessa vez com o nosso convidado de hoje, falando de saúde, né? Que as pessoas têm que se orientar, que precisamos cada vez mais falar de saúde. Mas, doutor Nico, ou Nico, psicólogo, como queira, nesse mês de janeiro, desde 2014, né, está sendo lembrado o Janeiro Branco. O que vem a ser isso? Qual a importância disso para a sociedade, para as pessoas que desconhecem a sua importância? É sempre um prazer ter você no nosso programa e temporada agora 2019. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Janeiro Branco começou lá em São Paulo, lá no interior de São Paulo. Um grupo de psicólogos resolveu trabalhar a questão de saúde mental. Devemos apontar que as pessoas se preocupam com a saúde biológica, física, e há uma pouca preocupação das pessoas com o cuidado com a saúde mental, principalmente em que nós estamos vivendo momentos muito desafiadores. Há um grande número de pessoas que estão se isolando, se trancando, fragilizando seus vínculos, e isso tem aumentado o número de pessoas com ansiedade, a cobrança social. É comum as pessoas dar mais importância em produzir do que cuidar, em ter do que ser. E isso tem afetado significativamente os relacionamentos, fragilizado os vínculos, né? As pessoas se agridem muito nas redes sociais. E de outras formas, tem aumentado o número de pessoas fazendo uso de substâncias psicoativas, entre elas o cigarro, o álcool. Isso tem fumo, né? De modo especial, o tabaco, a maconha. E aí isso tem contribuído também para que as pessoas se tornem cada vez mais dependentes. Algumas substâncias, sim. Pessoas, de fato, estão trabalhando muito mais e vivendo muito menos. Isso. E não procura cuidar da saúde mental. Então, baseado nisso, o grupo de profissionais lá do interior, de estudantes e cientistas da área de psicologia, resolveu fazer uma campanha do Janeiro Branco. É um momento em que as pessoas pararem para refletirem, discutirem, cuidar de depressão, de ansiedade, de transtorno, como é que está o relacionamento, dar uma pausa para cuidar da saúde. A gente faz uma pausa para fazer exame de sangue, a gente para ir para um cardiologista, para um nutricionista. Mas quando o médico diz. Isso. Não é nem quando eu quero. É verdade. Mas não damos uma pausa para verificar como é que está a saúde mental. Há também de se lembrar que final de ano as pessoas vivem uma pressão em como se o mundo fosse acabar na virada do dia 31 para o dia 1. E essa pressão social, essas questões econômicas que tem que fazer, que tem que ter, que tem que comprar, que tem que vender, levam as pessoas também ao adoecimento, inclusive a ter conflitos sérios. Pessoas perdem sono, pessoas não se preocupam em cuidar do que é mais importante, o seu bem-estar. O trabalhador do Brasil, a gente observa que ele parece que só quer pensar mais em trabalho. Mas aqui mesmo, em Lagoa de Itaenga, em Pernambuco, que realidade você tem visto aqui, meu amigo psicólogo Edinaldo Silva, o nosso amigo Nico, que tem prestado um relevante serviço à sociedade de Lagoa de Itaenga com o seu profundo conhecimento. Qual tem sido assim a realidade de pessoas que você tem aproximação íntima, que tem aí buscado até através dos próprios consultórios? As pessoas estão satisfeitas em trabalhar muito mais, em cuidar cada vez menos de si? Olha, o trabalho, ele dignifica o homem. Inclusive, eu escrevi um artigo, o nome do artigo, ele é um estudo psicossocial dos paraquedistas, que seu momento de lazer faz a prática de paraquedismo. E, inclusive, está publicado numa revista, uma revista portuguesa, que fica localizada em Lisboa, e aqui no Brasil é fácil acessar pelo CIEDO. Paraquedismo, um estudo psicossocial, angústia e sofrimento social dos trabalhadores praticantes de paraquedismo em seus dias de lazer.
E nesse artigo a gente coloca o seguinte, que o trabalho ele dignifica o homem. O homem se sente digno quando ele está trabalhando, está produzindo. Mas o trabalho, a gente tem que ter tempo para produzir, mas também temos que ter tempo para nos cuidar. A gente não pode passar 24 horas apenas no trabalho. E principalmente quando tem uma questão de relação de trabalho. É comum no Brasil existir, eu digo que é comum no Brasil, algumas pessoas fazerem uso do Ministério Público para denunciar as questões de relacionamento trabalhista. Né? Pessoas que estão passando por situação de assédio moral no trabalho, pessoas que estão com carga de trabalho acima. Inclusive, há denúncias do antigo Ministério do Trabalho de pessoas que estavam em situação de trabalho escravo, pessoas que estavam produzindo e eram obrigadas a comer e pagar dívida. Então, por isso que existia delegacia regionais de trabalho para regularizar essa questão trabalhista. Existe uma lei no Brasil, né, que controla e que trabalha com essas questões, mesmo havendo mudanças políticas relacionadas com isso. Então, o relacionamento homem e trabalho, ele precisa ter um equilíbrio. O homem precisa ser remunerado pelo aquilo que produz, e ele precisa, além de ser remunerado, existem duas formas de remuneração. Existe o salário, é a parte econômica, existe o salário emocional. Você tem que trabalhar bem, e para você trabalhar bem, você tem que estar gostando do trabalho. Tem que ter as condições, tem que ser dado condições para você trabalhar. Você trabalhar em um local que não é dado condições de trabalho, isso vai levar você a um sofrimento, vai levar você a um conflito. Por exemplo, aqui numa rádio, você precisa ter microfone, você não pode comprar um microfone para você. Quer dizer, pode comprar não. Não seria interessante você ter que comprar o seu microfone, computador, pagar a internet, para estar utilizando os meios de comunicação para fazer um trabalho gratuito para a sociedade. Então, a própria sociedade tem que manter toda a estrutura dessa área. Imagine se não tivesse um ar-condicionado aqui. Como é que seria desafiador para você estar trabalhando aqui? Então, o dono do serviço, a pessoa que vende o serviço que compra seu serviço, ele tem que dar condições para você. Então, quem trabalha 8 horas, a legislação garante alimentação, transporte, férias, décimo, garante os direitos que estão na legislação, que isso tem que ser favorável. Mas, além disso tudo, a relação de trabalho, às vezes, prejudica o trabalho. Muitas vezes prejudica o trabalhador. Às vezes o trabalhador tem todas essas condições, mas o patrão ele age de uma forma grosseira com o trabalhador, como se assim, eu estou pagando e você é obrigado a fazer isso. Fica humilhando o trabalhador e isso adoece o próprio trabalhador. Isso que é o assédio moral. E esse relacionamento ele precisa ser melhor trabalhado. Eu não li diretamente na fonte, mas existem comentários que dizem assim: um patrão ruim, ele adoece os trabalhadores. E aí não é uma pessoa ruim. Às vezes a pessoa é até boa, gentil, mas ela usa de discurso que uma palavra não empregada com bom recurso, uma palavra que a gente chama uma palavra maldita, como no sentido, ou seja, não colocada no lugar certo, ela pode atrapalhar qualquer pessoa. Eu chegar numa rede social de um meu trabalhador utilizar de um recurso, de uma palavra que possa levar aquele trabalhador à doença, ele vai estragar todo o setor de produção, tudo que ele estiver fazendo, ele vai estar ruim. Então, as pessoas, elas adoecem pelo relacionamento que são construídas. Eu posso estar lá no fundo do poço, mas se a pessoa que estiver comigo lá no fundo do poço e vir, olha, eu sou o teu patrão, mas eu vim trazer um copo de água para ti. A pessoa diz, poxa, eu estou aqui no fundo do poço, mas meu patrão lembrou de mim. Isso dá um ânimo. Isso, claro. A pessoa vai se sentir bem. Ela vai até voltar à vida. Isso, claro. Professores, né? Professor, motorista, policiais, são as classes que, médicos, enfermeiros, uma das classes que mais adoece quando é chamada burnout ou burnout, como alguém escreve. Tem pessoas que chamam burnout, mas o nome é burnout. Estresse ocupacional no trabalho. E aí essas pessoas, elas não têm onde descarregar suas energias. Ela acaba justamente entrando numa situação de colapso, situação de conflito. A pessoa começa a apresentar vários sintomas e sinais. Como é desafiador para um profissional que lida com a morte, que está lidando com o trânsito caótico que nós estamos. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de todas essas questões que estão relacionadas.
Um país rico, ele gasta $80, ou seja, quase R$ 400 para trabalhar a saúde mental. Aqui o investimento é $1. Um país pobre é $1 de investimento em saúde mental, ou seja, R$ 4. Enquanto os países ricos investem mais em saúde mental, os países pobres estão investindo menos. E se eu perguntar a alguém agora daqui, quem faz uso de medicação para depressão e está fazendo psicoterapia com psicólogo, poucas pessoas aqui em Lagoa-Tenga faz uso. Porque não existe profissional suficiente para atender a demanda. E os que existem, às vezes, tem que pagar, e a população, às vezes, não tem recursos para fazer investimento em atendimento psicológico, psiquiátrico especializado, alguém que escute o outro. Onde é que você encontra alguém para ouvir as queixas, ouvir a dor? É muito difícil. Ou tem que ir para a clínica onde eu atendo, ou outra clínica onde outro profissional atende, ou ficar numa fila de espera para conseguir um apoio e um atendimento psicológico. Aqui pelas redes sociais, aqui abraçando os irmãos, amigos, o Xavier Manuel, a Odete Melo em Carpina, Paulo Ferreira lá em São Paulo, o Xavier também vai estar em São Paulo. São pessoas que estão acompanhando, concordando aqui com as falas do próprio entrevistado aqui do nosso programa, o psicólogo Edinaldo Silva. É de Lagoa de Itaenga, é nosso, é da gente. Agora, a gente também falou aqui da questão, amigo Edinaldo, da questão relação patrão e próprio trabalhador. Agora também tem aqueles patrões que são trabalhadores autônomos, que trabalham para ele mesmo. Eu já tive situações em que eu me deparei com pessoas que, por ser o seu próprio patrão, parece que colocou na cabeça que ele tem que ganhar dinheiro a todo custo, que chega a um momento de só se alimentar uma única vez na parte, e é justamente quando vai largar tudo, já de noite, 8, 9, 10 da noite. Isso aí, ele vai ter um resultado positivo daqui para frente? Não, ele vai ter várias complicações, né? Tanto porque eles fazem da sua vida, o trabalho para ele é uma espécie de algo sagrado por demais, que até o escraviza. No dia que ele parar de trabalhar, eu acho que ele vai ficar numa situação tão crítica que é capaz de se despedir desse mundo muito antes, e até mesmo antes de Deus o chamar, né? Naturalmente. Sim, sim. A tua fala foi bem colocada nesse debate que a gente está, né? Eu parabenizo pela a qualidade da tua fala, e é impressionante como as pessoas, inclusive ela encontra a válvula de escape, ela trabalha, e aí, porque não está suportando, acabam fazendo uso do álcool ou de outra substância. É comum alguns setores e alguns serviços, e aí nessa entrevista que nós fizemos com os paraquedistas, uma das falas que eles traziam para nós, os praticantes paraquedistas, é que quando antes trabalhava e muito, ele dizia assim que o trabalho era uma masmorra, era como se fosse a última coisa, ele ia para o trabalho como se fosse um boi indo a um matadouro, e para fugir disso fazia uso de bebida, alguns bebiam, a gente entrevistou pessoas, profissionais de vários níveis sociais, torneiro mecânico, entrevistamos gerentes, administradores de instituições financeiras, arquiteto, e um dizia assim, eu tenho que beber para fugir, e aí acaba se afastando da família, acaba fragilizando os vínculos, comprometendo a saúde. É comum algumas pessoas ter infarto, apresentar diabetes, por estar se alimentando mal, gastrite, alguns profissionais até tendo quadros graves e outros tipos de doenças relacionados ao não cuidado com a saúde mental. Não dormem direito, então é uma das coisas que fragiliza. É importante dizer para todos que o sono, a pessoa não dormir direito, ela diminui a potência, ou seria nesse sentido, mas também imunidade, a pessoa fica com a imunidade fragilizada. Então, você que está me ouvindo,
Então, organizar, isso é um papel da terapia. Nós, como terapeuta, e aí eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, a gente trabalha com pensamento, emoção, comportamento, reações fisiológicas, e aí nesse trabalho, a primeira coisa que a gente faz é tentar levar a pessoa a organizar a vida. Ter espaço para as refeições, ter espaço para o lazer, ter espaço para a família e colocar o trabalho no seu devido lugar. Todas as coisas precisam ser organizadas. É importante que nós tenhamos 8 horas, até 8 horas, 8 horas de sono, que tenhamos tempo para fazer uma caminhada, tomar banho de sol. Quem puder não ir à caminhada, mas quiser ir a uma academia, fazer uma atividade na academia. Estudos já apontam que pessoas que fazem uso de banho de sol, que vão à praia, que fazem natação, que fazem hidroginástica, elas conseguem saírem mais rápido de situação de depressão e de ansiedade. Pessoas que fazem meditação, que buscam, que fazem psicoterapia, né, que procuram um psicólogo especializado para fazer psicoterapia, pessoas que fazem análise, que procuram um analista de base da psicanálise para fazer psicanálise, pessoas que participam de movimentos religiosos, grupos de orações, que cantam em coral. Esse conjunto dessas coisas faz com que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Inclusive ouvir música. Pessoas que têm o hábito de ouvir, a gente chama musicoterapia, seria com um profissional da área. As pessoas que ouvem música, elas têm mais qualidade de vida. Inclusive a música diminui os índices de depressão, de ansiedade, de dor e também hipertensão. Vê que maravilha. Uma boa música. Isso. Inclusive tem estudo, eu estou fazendo um estudo agora, um estudo sobre Beethoven, música clássica. Não gosto de música clássica, mas ouvi uma música. Música de som de chuva, som de mar, isso tranquiliza. Alguns pacientes oriento, dou apoio para que façam uso desses recursos. Tem pessoas que vão ao mar. Olha, 10 minutos beira-mar, ou seja, na praia, é o suficiente para acalmar muitas coisas. Agora, esse Janeiro Branco, esse movimento, essa campanha aí, ela tem sido divulgada aqui no estado de Pernambuco, tem buscado ser aceito pelas pessoas, mesmo aqui de Lagoa de Itaenga? Como você tem visto aí essa movimentação desse janeiro, essa campanha Janeiro Branco? Tem surtido efeito aqui para a nossa realidade, para a nossa gente? É pouco comentado aqui na cidade, mas em Recife existem grupos de psicólogos, de estudantes, cientistas, que estão fazendo vários movimentos, né? Eu faço parte de alguns grupos, e os movimentos estão discutindo, porque assim, entramos, por exemplo, como esse espaço aqui. Hoje tem uma menina que acabou de enviar para mim um áudio, dizendo que hoje vai estar na Rádio TV Jornal, falando sobre saúde mental, como eu estou fazendo aqui na Rádio Comunitária de Lagoa de Itaenga. Tem outra amiga minha que vai estar na Rádio TV Jornal, lá de Garanhuns, também fazendo isso. E é esse nosso papel, a gente entrar nas clínicas, entrar nas filas de banco, entrar nos grupos da igreja, vir para as rádios comunitárias, estar na rua, conversando com a pessoa e dizer assim, como é que está a sua saúde mental? Como é que está o seu sono? Como é que estão seus pensamentos? O que é que você tem feito para tornar a sua vida melhor? Eu costumo fazer uma pergunta assim muito simples às pessoas. Como você está e o que é que eu posso fazer para tornar a sua vida melhor? Eu tenho observado até nas redes sociais que a gente vê perfeitamente, Edinaldo, que mal começou o ano, ou falta poucos meses para terminar o ano, e as pessoas já querem de imediato férias. Eu acho que muitas vezes você clama por um emprego, você já quer logo férias. Precisa-se primeiramente organizar a sua saúde mental, organizar a sua vida mental, para que você não tenha esse imediatismo de buscar logo férias, para que você realmente venha a trabalhar dentro do que você pode, e também buscar a forma do lazer entrar mais frequente na sua vida. Não seria isso, Edinaldo? Você está apontando, no caso, que as pessoas utilizam o período de férias para fazer exames médicos e essas coisas, é isso? Seria isso bom também, não é? Eu acho que as férias, ela está no meio da saúde mental.
Um trabalhador que ele não tiver férias, ele não tiver uma remuneração justa, ele vai, com certeza, ele vai não render do mesmo jeito que rende. Então, as férias é importante. É importante que o trabalhador tenha seu tempo de descanso, seu tempo de férias, para estar junto com os seus. Não usar as férias para fazer consulta médica, mas também deve fazer uma programação em que tenha tempo para não só cuidar do trabalho, mas também cuidar do corpo, deixar o trabalho no trabalho e em casa cuidar da sua vida. Tem muitas pessoas nesse exato momento que chegaram em casa e estão com o celular na frente da mesa esperando alguém do trabalho, alguém ligar, algum cliente ligar. Então as pessoas não estão perdendo o hábito de utilizar o seu tempo de casa para cuidar de sua vida, cuidar do seu lazer. Tem pessoas que andam o tempo inteiro pensando apenas no trabalho. Então, precisamos organizar melhor nossa rotina. Tem pessoas que deixam sua refeição para ir trabalhar, como você apontou. Então, precisa ter tempo para tudo. Temos que ter tempo para descanso, temos que ter um tempo para quem gosta de meditar, de rezar, de passear, de fazer caminhada, de orar, cantar. Tem que ter tempo para sentar com os amigos, jogar uma partida de dominó, de dama, brincar com as crianças, soltar pipa. Perfeito, soltar pipa, pinhão, jogar bola de gude, jogar bola, dar uma correria, uma carreira ali em volta do campo, sair num sítio, época de manga, ainda tem manga, tem jaca, tá chegando, subir num pé de árvore. Então, trabalhar saúde mental é não só cuidar da parte, mas é o todo o entorno da pessoa. E as férias são importantes. São 8 horas de trabalho ou 6 horas de trabalho, seja ela qual for. Então, quando eu estiver no trabalho, eu vou cuidar das coisas do trabalho. Quando eu estiver em casa, cuidar de outras coisas. São 12 horas e 52 minutos. O tempo passa. A gente, quando conversa uma conversa tão agradável, né? O tempo voa ligeiro. Aqui temos a Maria Dulce, que passa um recado importante, né? Ela diz que amanhã teremos a primeira missa da escola Joaquim Barros Filho, no bairro da Nova Itaenga. Vai ser às 16 horas e todos estão convidados. E quando a gente volta, viu, Maria Dulce, a atenção para esses alunos especiais da escola Joaquim Barros Filho, isso dá realmente uma sensação de bem-estar na gente, né? Mesmo meu amigo Edinaldo já foi lá? Sim. Visitar aqueles alunos especiais, né? Alunos maravilhosos, né? Que nós buscamos, nós temos que aprender com eles. Nós temos que aprender com esses alunos, que essa escola é tão importante para a Lagoa de Itaenga, uma escola para alunos especiais. Eu quero mandar um abraço à professora Dulce. A professora Dulce tem feito um excelente trabalho lá. Eu visitei bastante a escola Joaquim Barros Filho, quando Isabel era a diretora. Quero mandar um abraço também para Isabel. Minha irmã era coordenadora da escola, eu sempre estava lá com Edith, que cuidava. Com Dulce eu tive o ano passado, mas aí foi com a atividade do grupo que eu participo de igreja, eu não dei palestra. Eu trabalhei mais esse ano que passou na escola de Dorival e de Dinha, que é Antônio Neves, e lá a Cipriano de Queiroz. Eu fiz alguns trabalhos lá no Tistão Bessa, onde me chama, a gente está trabalhando. Mas aí é uma boa oportunidade. A escola lá é fantástica, os alunos da escola é uma escola acolhedora. Dulce tem feito um trabalho lá espetacular, as professoras são excepcional. Quero mandar um abraço também para Vanessa. Vanessa é minha coordenadora de música. Vanessa trabalha lá na escola lá da Joaquim Barros. E pode ser que amanhã estarei lá. Amanhã, não é isso, a missa? Amanhã de 4 da tarde, lá na escola Joaquim Barros, né? Pode ser que esteja lá, porque é um espaço muito acolhedor. Diga a vocês daí da comunidade da Nova Itaenga, que vocês são espetacular. A comunidade é fantástica. Tudo que se faz ali, pronto, isso é saúde mental. Mobilizar a comunidade, fazer cantata, trabalhar música, fazer gincana, isso tudo está envolvido em saúde mental. Parar um pouco para respirar, para trabalhar a mente, fazer um balanço, fazer um bom planejamento, ter tempo para organizar o tempo.
organizar a vida, que é o seu trabalho, né, gente? Tem o trabalho que precisamos para, de fato, ganhar o pãozinho cada dia, e tem que ter aquele tempo, como já falou o nosso psicólogo, tempo de lazer, o tempo para você. Você é especial, assim como eu, como o doutor, o nosso amigo doutor Edinaldo, eu sou chamado de doutor, né? Mas ele diz que não pode ser chamado de doutor. Mas a gente ficamos felizes, né? Eu acho que até terminar esse mês de janeiro, eu quero que você volte aqui, para que a gente dê continuidade a esse assunto e reacender nas pessoas que nos ouvem, como a Aparecida, que está lá em São Paulo, né? Nos ouve. Eu tinha até, lembrei agora, irmão, que nas redes sociais, né? Temos pessoas que nos seguem, né? Com muito amor, com muito carinho. E tinha uma senhora, que eu me lembrei agora, não sei porquê, mas tinha uma senhora que ela sempre que podia chamar a minha atenção, para dar uma atenção também a ela especial. Aí ela disse que sofria de depressão e disse que tinha sempre o sentimento de querer tirar sua própria vida. Infelizmente, um dia desse ela veio a morrer, mas foi de morte natural, porque ela fez uma própria operação no seu coração e passou um bom tempo internada, depois veio a falecer. Mas tá aí o nosso sentimento para a família também. E quando a gente tem depressão, tem pensamentos negativos, só temos a definhar. Vamos pensar mais na gente. Como essa conversa foi tão importante, compartilhe para que outras pessoas tomem conhecimento, divulgue o que é bom. Discutimos esse assunto Janeiro Branco, coloque na sua vida também. E inclusive essa questão do suicídio é importante apontar. Cada 45 minutos uma pessoa tira a vida. E por causa, tendo como consequência a depressão. Que envolve também a saúde mental. Isso. Que não higienizou o cérebro. Uhum. Então, é importante a gente cuidar. É importante a gente se cuidar para não entrar numa situação de conflito. Você que estiver em casa, vê alguém que não estiver bem, você vê que a pessoa está mudando a conduta, está mudando a forma de agir, procure um serviço, procure orientação. É importante. Eu aqui atendo na Climed e na Fisiocenter. A Climed fica aqui do lado do João Vieira e a Fisiocenter fica na frente da câmera. Laboplan também tem um nome bem grande, azul. Eu atendo lá e atendo também que a gente chama home care, que é atendimento domiciliar. As pessoas podem entrar em contato, o telefone é 9276-1265, 9276-1265, e discutir saúde mental é importante. E lembrando que Nico, o Edinaldo Silva, não vai ser apenas um psicólogo para você, vai ser uma companhia agradável, vai ser um amigo quando ele estiver ali lhe atendendo, não é mesmo, Edinaldo? A gente busca com todo o conhecimento científico, estar sempre próximo do paciente, inclusive para resolução de problema, apontar saídas, criar estratégia, para que as pessoas consigam, em pouco tempo, né, sair da situação de conflito. É desafiador uma pessoa estar em situação de crise e não ter alternativa para sair dela. Eu quero mandar um abraço para a Josi, para a Mirlane, para o pessoal lá da Vila Boa Esperança, a Dona Margarida, para Ronaldo, meu coordenador dos grupos sociais. Quero mandar um abraço para a Dona Bia, Irmã Bia, como diz, e para todos e todas que estão me ouvindo, minha tia Miriam, e dizer, olha, vamos sentar mais, finalzinho de tarde, para conversar sobre a vida. Olha que coisa boa. Tem aqui o amigo Sebastião, teve também aqui o amigo Wellington enviar algumas perguntinhas rapidinho para terminar o programa já, e para que o Nico ele venha responder de maneira aí no seu entendimento. Aí pergunta-se, quais as principais queixas dos trabalhadores atualmente? E então, o que está acontecendo com o trabalho? Com índices tão altos de estresse e depressão relacionados ao trabalho. Uma das principais causas que leva ao trabalho é não ter tempo para a demanda. Existem pessoas fazendo exigência demais e o trabalhador se sente oprimido e não consegue atingir essa meta. A gente imagina a vida de um professor que pega 3 turnos. Isso. Veja que situação. Essa pessoa tem tempo mais para ela? Fica bem difícil. Inclusive, eu escrevi um artigo chamado Estresse Ocupacional de Professor, que lá tem uma lista de sintomas, e tem um que fala sobre esse que eu falei, né? Angústia e sofrimento
do trabalhador praticante do paraquedismo, que ele traz justamente sobre essa questão dos sintomas. Mas os sintomas do estresse e da ansiedade são avassaladores e afastam, e aí quando é mais avançado, a situação, o trabalhador termina tendo burnout, que muitas vezes leva ele a procurar o cardiologista e outros médicos para poder cuidar. É importante fazer uma avaliação psicológica, né? A avaliação psicológica vai monitorar, dar apoio e suporte, né? Quem for fazer avaliação e fazer uma psicoterapia vai dar esse apoio e vai ajudar o trabalhador a sair dessa situação. Eu aconselho assim, a psicoterapia ajuda a pessoa a encontrar saída em situações conflituosas. E a gente lembra, minha gente, que o psicólogo, ele não é apenas que... Muita gente já tem esse preconceito, que psicólogo é para louco. Ele é para ajudar você. Se você está se sentindo meio, como já diz nosso amigo Moisés, biongo, borocochô, para baixo, é hora de procurar um psicólogo para você não entrar nessa estatística que tem aquele ditado que diz que mente vazia é oficina para o diabo agir. Saia dessa estatística. Se você se encontra numa situação de depressão, de misto de depressão, de muita ansiedade, e querendo fazer tudo ao mesmo tempo, é hora de procurar o profissional. E uma pessoa em silêncio, às vezes, né? Nem todo mundo, mas algumas pessoas em silêncio estão gritando por dentro. Tem pessoas que estão ali, mas estão gritando por dentro. Então, observar, ver quem é que está cabisbaixo, quem está com a baixa estima, quem perdeu a alegria. Buscar o apoio psicológico é importante, né? Sempre buscar um apoio. Quando a gente não está bem, a gente busca um apoio, a gente busca alternativa. Tá certo? Eu agradeço a todos e estou à disposição. Quem sabe a gente pode falar sobre trazer esse assunto desse artigo, esses 2 artigos que a gente trabalha sobre estresse ocupacional e sobre burnout, e fazermos um debate junto com você que está nos ouvindo, você que está aí antenado conosco. Eu achei uma conversa tão maravilhosa. Se for da sua disponibilidade, semana que vem, nesse mesmo dia, pode ser. Quem sabe aí o dia você. Terça-feira virei. Sim, a gente traz esse debate. A gente vai trabalhar sobre estresse ocupacional no trabalho. Que continua com a campanha Janeiro Branco. E isso, que é trabalhando sobre saúde mental. Então vamos aí voltar com o nosso amigo Nico, né? O Edinaldo Silva, psicólogo de Lagoa de Itaenga. Mas antes tem esse recado aqui importante, né? Que vem aí o 18º Encontro de Produtores Orgânicos do Nordeste, viu? Agroecologia como inclusão social na produção e comercialização. Vai acontecer aqui em Lagoa de Itaenga, lá na SIM, no sítio Marrecos, de 13 a 16 de janeiro de 2019. Todo mundo convidado, inclusive sexta-feira, Luiz Damião vai estar por aqui, trazendo também algumas dessas pessoas que vão compor esse encontro de produtores orgânicos, e vamos conversar e falar da importância desse evento, da importância de consumir os produtos orgânicos. Sexta-feira, eu, Luiz Damião e convidados iremos conversar sobre esse assunto com você aqui no programa. Valeu, Edinaldo Silva, espaço sempre aberto. Obrigado pela sua amizade em primeiro lugar, que o mais importante é a gente valorizar as amizades, né? E eu tenho valorizado de forma especial com cada um daquele que vem aqui a esse nosso programa. Um abraço a todos e a todas. E olha, vai ser muito importante esse encontro de Luiz Damião, lá na comunidade dele, porque é um evento único, né? Um congresso que vai estar acontecendo aqui na nossa cidade. Devemos valorizar os comerciantes que puderem ajudar. Eu acho que é importante. Tudo que é bom, a gente tem que abraçar com os braços e chamar o outro para partilhar. O lema desse encontro: deixe de consumir veneno. Isso, e busque perfeito. Consumir produtos naturais, né? Porque em Lagoa do Itaenga temos essa importante associação que, eu não sei se você já foi lá comer, também Sim, as sim. coisinhas que tem lá. Sim. Olha, muita comida boa, bolo, doce, um pão especial que tem lá Sim. também. Eu pude ir lá e eu vou voltar para lá também para comer de novo. Agora tem que pagar, viu? E tem umas meninas que vendem aqui na frente da Casa Grande, as meninas sempre estão aqui. Eu valorizo muito o orgânico, eu sou um dos consumidores de orgânico e apoio. E além disso, isso é qualidade de vida.
A gente tem que apoiar tudo que faz bem para a nossa saúde. E é bom para a saúde mental. Sim, claro. Porque quem está plantando lá na horta está feliz da vida. Quem está comendo bem, saudável, vai estar bem. Olha, é bom estarmos cercados de pessoas do bem. Obrigado, meu amigo. E semana que vem estaremos aqui de volta, se Deus quiser. Um abraço para dona Cleonice e para Vânia, que estão aí no bairro da Glória, representando esse povo especial. Aquele abraço vem agora, mano Antônio, a tarde mais bregueira do Brasil. CYX 824, Rádio Comunitária